Casa Bahia. Porque era um rei Casa Bahia, certo? O rei dos franceses, não o rei antigo, como eles antigos, era o rei de França, que andava sem cavalos, mas de calça, de pantalão, certo? Dos revolucionários, que era um homem comum. Entendeu? Como aqui o nosso Dom Pedro teve uma sombra, Dom Pedro II, certo? Que era um imperador republicano. Traidor da igreja, a teoria da igreja. Ele trouxe os protestantes para o Brasil, o Marquês, depois protetando para o Friburgo, ele trabalhou sempre contra a igreja católica. Porque você está batendo a igreja, ele cresceu jamais. Bem, professor, a Alemanha já foi católica? Foi até 1517. Depois ela foi protestantes e os pais jesuítas conseguiram reconverter. Então, grande parte da Alemanha ficou protestante voltou para a igreja católica. Então, todo o sul da Alemanha, todo o oeste da Alemanha é católico. Tem muito mais católicos que protestantes. Só que os cardeais bispos hoje são mais protestantes que Lutero. São da CNB, tudo bem? Ótimo. Então, daí que vai nascer o liberalismo católico. Como é que vai nascer o liberalismo católico? Ele vai nascer pregado por um padre. Esse padre, não sei que me apagar, filho, me apaga aqui, ó. Me apaga isso. Esse padre vai ser um padre genial e ele vai fundar o liberalismo católico. Vai ser um homem de uma importância enorme. Um homem estranho, eu traria as fotografias dele depois para vocês verem. E vai ficar para outra aula. E ele já começar com alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Vai parar isso. Vai ser uma influência da história enorme dele. Todas as ideias dele vão ser discutidas no Vaticano II. Porque ele vai ser o chefe do liberalismo católico. Então o nome dele é Padre Félicité de Lamennais. Esse fulano, ele vai nascer, ele vai nascer na Bretagne, no oeste da França. No país, aqui está a Bretanha. Ele vai nascer aqui em Saint-Malo. Os pais dele eram navios que faziam antigamente comércio de panos, etc. Mas antigamente comércio de escravos. Os pais dele ficaram revolucionários e a favor da revolução mais violenta contra a Igreja Católica. Um tio dele era maçom e deixou uma biblioteca para ele totalmente maçônica. Esse menino tinha 9 anos, ele já tinha lido um monte de livros maçônicos. O tio formou ele maçonicamente. Um irmão dele, padre Jean-Baptiste Lamennais, vai ser padre muito bom. Enquanto Lamennais lia os livros revolucionários, o irmão dele, João Batista, era coroinha. Ia no meio do mato ajudar os na missa com os padres que eram livros da Revolução Francesa, no risco de guilhotina. Quer dizer, o irmão era herói. Ele era completamente comunista. Tá? Ele é um menino estranho, Lamennais, Félicité. É um homem genial. Um homem genial. Ele vai ser um dos homens mais importantes da França no século XIX. Todos os grandes homens da França assinavam com o nome e por embaixo discípulo de Lamennais. De tal maneira que não existia na internet. Né? Era um homem importante. Ele, quando era menino ainda, ele passou por crise. Ele tinha uma saúde muito ruim. Ele via em Saint-Malo. Saint-Malo é uma cidade junto ao mar, muito bonita. A família tinha uma casa, uma fazendinha, num lugar chamado La Chesnay. Quer dizer, o Chêne, La Chesnay, quer dizer, o Carvalhal. Tinha muitos carvalhos, uma floresta. Era uma casa uma floresta, ele ia, passou para toda aquilo lá, certo? A casa tinha 3 andares, muitos quartos, ele ia lá e vai fundar ele vai ficar padre, vai ter muitos discípulos para morar com ele lá.
Quando era menina, eu disse que ele teve um problema. Veio um primo dele de fora, e o primo era um grande namorador. Então ele ia mais, certo? Sucesso enorme. Ele tentou em Hawaii também, mas ele não tinha jeito nenhum para dançar, fracassou nos namoros, então ficou muito diminuído. O irmão vai ficar padre, ele vai trabalhar muito para converter. O irmão vai cuidar muito de criança abandonada e vai ter um sucesso em toda a Bretanha enorme. Ele vai fundar uma congregação e é um padre muito bom. Ele vai influenciar muito o Felicien Lamennais. O Felicien Lamennais, ele vai ter outros problemas. Ele vai ter que fugir para a Inglaterra, com o texto mais mal. Na Inglaterra ele faz amizade com o rapazinho. A amizade fica muito profunda. Entendeu? Praticamente namorados. Ele já é padre, hein? Então volta, o rapazinho escreve cartas de amor para ele, cartas de amor para o rapazinho, uma coisa horrível. Então, ele nunca foi muito bom. Quando ele pensou em ser padre, ele queria tradicionar. Depois se converteu pela influência do irmão padre. Ele não sabia se ia ser padre ou não. Então, ele na Chesnay, ele podia desesperado na floresta, batia com a cabeça nos troncos de carvalho, desesperado, a noite inteira, correndo, desesperado, porque ele não sabia se matava, se estava padre. Afinal, ficou padre, foi desgraça. Ficou padre e vai ser uma desgraça. Isso, quando ele fica padre, já no fim de Napoleão, e no começo da restauração. Ele vai ver em Paris com uma porção de padres. E lá ele cuida de uma capela, tem umas pessoas que lhe dão conselhos espirituais. Ele diz que morava numa casinha, tinha 4, 5 pessoas que conversavam com ele. Então ele escreve um livro muito importante, de religião, entendendo a fé católica. Escrevia muito bem. Então o livro vai ser publicado em capítulos, e ali sai um capítulo, é um estudo. Afinal, o livro editado, o nome, seu nome dele, tem um sucesso colossal. Tem de milhares de livros. Ele estava sempre entregando dinheiro, ficava em tanto livro entendeu. Ele passa de repente de um padre comum e apagado para ser um líder católico internacional. Isso vai ser por volta de 1920, por aí. Tá? Ele passa a ter, então, prestígio. Ele escreve um segundo livro, já com algumas ideias erradas. Eu examinaria esse livro na próxima vez. Algumas ideias erradas. Ele é um grande discurso, um grande polemista. Discutia pelos livros, pegando discurso, livros contra outros autores. E ganhava sempre. Era extremamente inteligente. E subia a cabeça dele. Começou a estudar o maior dos maiores, lá no William. Ele se retirou para lá cheio. E por um bom tempo voltou, converteu uma mulher muito bonita, uma moça. Essa moça dizia mal. Conversou com ele da paz. Conversou com ele, ficou encantada com ele, largou toda a vida de pecado, vai passar a vida inteira ao lado dele, com ele. Tá? Então ele vai ficar feminista, ele vai morrer muito idade, ela vai ficar com ele o tempo inteiro. Um amor mútuo, padre, né? Um amor mútuo muito grande. Vocês estão vendo que ele não tinha vida correta. O amor nele era um amor sentimental. Não teve problema físico, escutar o livro inglês. Também não teve nenhum problema físico com essa moça. A moça da Bíblia. Certo? O primeiro problema que teve com ela, ele converteu, ela trouxe para ele um ateu. Um rapaz bem inteligente. Ele converteu o rapaz, e o rapaz então não largava dele. Ela ficou com ciúmes. Então tem uma briga entre os três lá, porque os dois disputavam o amor dele.
mas puramente sentimental. Nós estamos brincando de tudo. Muito. Não existe esse sem amante. Ele não teve amante, mas esses amores aí eram completamente errados. Mas era amor no tudo, hein? Essa moça vai ficar apaixonada por ele, essa moça. Deve ficar velha. Certo? Até o fim, ela vai assistir até na hora da morte. Tá? Então não podia largar dela nem ela dele. Tá certo? Ele acabou se retirando para La Chefferre e fundou lá um grupo, uma espécie de congregação. Não tinha regra. Ele só se estudava. Ele tinha uma biblioteca enorme e o pessoal ia lá para estudar. Todos os grandes filósofos estudam. Vinha gente toda a Europa para ir conhecer La Chefferre. Ele passava o dia estudando. Quando de noite ele tinha uma cadeira mais cômoda, com braços, junto a uma lareira, ele sentava lá e o pessoal sentava em volta, conversando, só conversando, não dava aula. Todo mundo era discípulo dele fanaticamente. Mas em termos de lugares de discípulo, então, o padre, se você quiser tomar nota, o padre Gorbachev foi discípulo dele. Todos eles assinavam discípulo de Lamennais. O padre Lacordaire. O Lacordaire foi o maior orador de Notre Dame. Vai ser progressista e modernista. Discípulo dele. O padre Dom Guéranger. Todos discípulos dele. Todos ensinavam. Foi de tal discípulo de Lamennais. Era a maior honra a ser discípulo da minha. Ser recebido da Chefferre era uma glória. Ficar morando lá para conversar com ele à noite era uma glória. Então tem um monte, nós podemos ver outra hora, um monte de gente que é discípulo dele. Tá? Então ele vai ter uma influência enorme no catolicismo. Ele vai se desviar lentamente. E nem ele percebe quando se diz. Ele começa combatendo a Revolução Francesa, né? Mas como a Revolução Francesa era contra a Igreja Católica, de que tinha liberdade de religião, oferecida à Igreja, ele mostrava essa contradição. Então, para ganhar a discussão, ele dizia, se defender a liberdade, então tem liberdade para a religião. A religião tem que ter liberdade. Tem que haver liberdade para a religião. Está errado. Tem que haver liberdade para a religião católica, não liberdade de religião. Num hospital, só pode ter liberdade nos remédios. Não pode provar. Liberdade para todos os vírus. Liberdade para os vírus e todas as bactérias. Vai matar os fregueses. Vai falar não. Não há liberdade para as bactérias e vírus. Se combate. Não há liberdade para o erro. O erro não tem direito à liberdade. Dizendo a verdade e o erro, quem vocês acham que vai ganhar? Já ensinam uma coisa verdadeira e uma falsa. Quem vai... O que vocês vão gostar? Do erro. Do erro. Quando era moço, eu tinha muitos alunos, então fiz a besteira de fazer discussões entre eles. Um grupo estudava uma doutrina falsa, outro defendia a doutrina católica. Fazia discussão. Todos acabavam defendendo a doutrina falsa. Entendeu? Porque a mentira tem tal força que entra na cabeça de todo mundo. Então não se fala isso. Não há liberdade para o mal. O Lamennais argumentava contra os revolucionários. Está na Constituição. Tem liberdade de religião. Vocês não dão liberdade para a igreja. Não tem liberdade para a igreja católica ter escola. Não tem liberdade para ter conventos, para ter seminários. Tem que ter liberdade para todas as religiões, inclusive para a católica. Para ter liberdade para a religião católica, tem que ter liberdade para todas. E eles estavam errados. Tá certo? Eles precisam de um nome importante que vai ser auxiliar dele. O Montalembert. O conde de Montalembert. Montalembert. Que vai ser discípulo dele e vai combater Pio IX, esse, vão combater Pio IX até 1870, contra a infalibilidade.
o Dom Guéranger, ele vai ser responsável pela missa nova. Os erros da missa nova, ele vai defender a missa romana, mas defende mal, e vai abrir um flanco, vai permitir a entrada da missa nova. Os liberais hoje diziam, na raiz de todos os problemas da missa está Dom Guéranger, que é considerado muito bom pelos católicos. Agora, posso continuar um pouquinho mais? Não estou cansado, não? Não? A maçonaria marcinista, eu vou deixar um pouquinho o Lamigão. A maçonaria marcinista de Luiz Clodo, São Marcelo, hoje chama-se marcinista, São Marcelo, ela não se dizia católica, mas defendia Deus, tá? Um Deus Pai. Certo? Eles faziam sessões na seita para atrair o espírito dos anjos. Apareceu o Espírito São Miguel Arcanjo, São Rafael, São Gabriel, e está fazendo que ele aparecer, o Espírito de Jesus Cristo. Fazer uma macumba. Essa macumba era feita de modo especial. Os membros da seita diziam, só tinha gente muito importante. Grandes filósofos, grandes políticos. Os membros da seita não falavam mais sobre a Europa. Eles tinham cartas, o outro e combinavam. E que a tal vai fazer a invocação do Arcanjo São Miguel. Então tinha que passar 40 dias fazendo jejum. Então foi um jejum rigoroso. Tá? Jejuns e penitências muito grandes. Depois, um dia marcado, eles fechavam uma sala, na sala que tinha um losango e um círculo, primeira bandeira brasileira. Então a pessoa se pega as paredes de cera, todos forrados de veludo adamascado, verde ou negro. Então, eles iam fazer as orações depois de 40 dias de jejum, tudo fechado, não podia ter janela na sala. Então se concentravam todos na mesma hora. Então rezavam os outros e aparecia na parede um monte de luz e você viu votos. Tinha que aparecer Jesus. Certo? Um dos chefes dessa bobagem toda era um homem importante, José I. Que vai ser um grande filósofo e vai escrever um livro importante de Papa, sobre o Papa. Então ele vai defender a infalibilidade papal. Isso já em 1700 e pouco. Então ele foi citado como um grande chefe católico. Na verdade, não valeu nada. Ele vai defender a infalibilidade. Eu tenho o livro dele, tenho a segunda edição do livro dele, meu filho. Tem um prefácio escrito por José Bernardo. E ele quis colocar no começo do livro. E ele disse o seguinte, que o Papa tem que ser para defender a justiça. Por quê? Porque todo soberano tem direito de condenar a morte. Ora, quem puder errar quando condena, ele vai fazer com justiça enorme. Por isso, todo soberano tem que ser infalível. O Papa é soberano, é rei de Roma. Portanto, ele é infalível. Quer dizer, o Papa era infalível, não porque Cristo deu poder a Pedro, mas porque era chefe de governo que podia condenar a morte. Mas então todos os reis daquele tempo eram infalíveis, você entendeu? Isso é um absurdo. O Papa é infalível, são questões de fé e moral. Nesse livro, a segunda edição, tem logo nas primeiras páginas, tem a numeração em letras romanas, tem lá uma frase do José Mestre tremenda. Ele fala então, ele diz o seguinte, no livro de Papa, que todos os católicos atuais do mundo defendem, a fraternidade sempre pudesse defender de Papa, até ser defende de Papa, o Cristo veio, toda a direita defende de Papa. Eu vou atacar o de Papa, se o José Neves vai dar uma briga colossal.
se Deus quiser, para demonstrar quem são essa gente. Esse John Williamson, Don Quixote, todos falando. Zé Demetrio diz, então, no fim do prefácio da segunda edição, que um grande profeta alemão, um grande místico alemão, um grande místico e profeta alemão, previu que vai vir um tempo dos líricos. Dos lírios. Decorria na França um ditado. Um lírio vai cair no sangue, outro lírio vai cair na lama, o terceiro lírio vai ser coroado. O cair no sangue, Luís XVI. Cair na lama, o Luís XIX. O que vai ser coroado, Luís XVII. O lírio desapareceu. Haveria um tempo no futuro em que a monarquia voltaria. Os reis da França voltariam. E seria um tempo de grande felicidade. Haveria um grande papa e um grande monarca católico. Essa profecia vem desde Galileu. Então, um místico alemão fala, então, tempo dos lírios. Em alemão, a frase é Lilian Zeit. Zeit é tempo. Quem fez a profecia dos lírios foi Jacob Böhme, chefe do pietismo, cabalista, gnóstico tremendo. Toda a direita europeia vai atrás desse tema. Para vocês tomarem nota e depois estudarem, na minha casa tem um livro só interessante, de um tal Dermengan. Chama-se Zé Demetrio Místico, mostrando que ele defende a liberdade da religião, a igualdade das outras religiões, a igualdade dos homens, o poder do povo, a gnose. Zé Demetrio Místico. Completamente revolucionário. Ele que era o chefe, o grande pensador, que dava as ideias para o Lamennais, que dava as ideias para os católicos no tempo de Luís XVIII e de Carlos VII, como Espírito Santo. Quer dizer, a base doutrinária da restauração era completamente herética. O Zé Demetrio, ele teve que fugir para a Rússia. E lá viveu muitos anos. Viveu sob o governo de Alexandre I, aquele que era guiado por Madame Cruz. Claro. Na Rússia, ele vai converter muita gente ao catolicismo. Ele é maçom. Ele vai defender a maçonaria sempre. Mas ele vai converter para o catolicismo, um catolicismo mágico, uma mulher chamada Madame Swetchine. Madame Swetchine era uma russa, mulher do general Swetchine. Era uma mulher gorda, baixinha, vesga. Ela ficou católica na Rússia. O czar então perseguiu muito ela, Alexandre. O marido entrou em conflito com o czar, acabou tendo que fugir para a França. Então o marido veio para Paris e ela veio junto. Em Paris, o Zé Demetrio já tinha morrido. Madame Swetchine, muito rica, estabeleceu um salão. O salão era um local onde uma pessoa rica convidava amigos para jantar ou tomar um chá. Certo? Havia vários salões. Madame Swetchine convidava filósofos, pintores, escultores, poetas, e lá conversava. No primeiro salão ela tinha feito uma coisa de madeira, uma sala de madeira fechada, como se fosse na parede, aqui a sala, depois assim de madeira até o teto. Ela entrava por uma porta, quem tinha falar com ela entrava por outra. Aqui continuava a mesa, tudo comendo, etc. Ela entrava lá dentro, chamava-se o confessionário, onde ela então dava conselho para os grandes filósofos, etc. Ela vai ser a conselheira desses dois padres, Lacordaire e Dom Bernard. Então, Lacordaire e Dom Bernard, você vai ficar padre dominicano, você vai restaurar a missa e vai restaurar o mosteiro solene. Os dois eram dirigidos por ela. Esse aqui vai ser tipo teologia de libertação, isso aqui tipo revolução carismática. A Madame Swetchine dirigiu os dois. Ela era maçônica, claro. Permitia-se a maçonaria mesmo. Então, vocês estão vendo
nós paramos por aqui para depois continuar a vez que vem, para ver se é de Lamennais, a condenação do Lamennais e do liberalismo, no começo do romantismo, que é a aplicação das ideias liberais na. Claro? Então, vocês estão vendo por aí como todos os fatos são dirigidos ocultamente. Tudo que acontece no mundo tem uma direção secreta. Claro? Eu não me lembro agora do Salmo, mas eu consigo que o Salmo está entre os 78 e 81. 81 que fala da conspiração? Você tem aí? Não. Muito interessante. O rei Davi faz a conspiração dos maus. Hoje também tem. Tá? Conspiração que está se juntando contra o passado. Entende? Eu continuo esse mesmo assunto do Lamennais na próxima aula. Quer dizer, a foto dele na hora da noite. Uma coisa tremenda. Ele vai me ver, sem que ele vai ficar comunista. O irmão dele vai tentar rezar a missa para ele. Depois que ele morre. Ele queria ter tudo, proibido ter cruz no túmulo. O irmão tentou rezar a missa por ele, não conseguia subir no altar. Ele se esforçava para subir ao altar, não conseguia subir o degrau. Aí meu irmão falou, não reze por mim, eu estou no inferno. O rosto dele, na hora da morte, é diferente. Ele é diabo. Ele vai ser amigo de tudo que não tinha, que não tem. Está tudo muito. Ele era monarquista católico, cateu contra o Papa, porque o Papa é condenado, nós vamos ver a encíclica Mediator, a encíclica Mirar em Vós, tem o site. Vocês podem ver essa encíclica, nós vamos examiná-la na próxima vez, que é a condenação do liberalismo. Se houver chance de ler uma aula sobre o liberalismo, vocês terem ideia de que é o liberalismo. São as ideias que vocês receberam desde criança na escola e nas famílias. São as ideias que a maçonaria espalha para todo mundo. Tudo bem? Professor, Pois não. como começou o presidencialismo e o parlamentarismo? Porque não são formas de governo, são regimes de governo. Certo? A república, ela pode ser presidencialista ou parlamentarista. Claro? O parlamentarismo ele tem início em 1214 com a Magna Carta feita por João Sem-Terra. A igreja fundou isso. Ela vai se desenvolver o parlamentarismo no século XVI, na Inglaterra protestante. Claro? E teve influência maçônica? Claro, óbvio. Nas duas. Onde tem deputado, senador, tem maçonaria. Claro. Entendeu? Então, o presidencialismo não vale nada. O parlamentarismo, menos ainda. Claro? Nada presta. Todas as formas de governo são três: monarquia, aristocracia e democracia. Só tem seus três. Claro? Nem paga perto. Se vocês quiserem dizer. Não interessa, eu sou monarquista, mas nunca faço propaganda monarquista. Desde votação de monarquia e república, vocês votam na república. Porque os candidatos ao trono aqui são mesmo da eles completam o Vaticano. Então é uma monarquia falsa. Claro? Tá certo? Vale tanto quanto uma nota de $17. Se quer uma nota de $17, não é. Então, o problema do mundo de hoje é moral. Não adianta, se tivesse um rei santo como São Luís, põe ele governando no Brasil, ele vai fracassar. Porque não adianta ter um rei santo. Todo mundo é ladrão, não sei se entendeu. Não funciona nada. Esse rei vai ser culpado de todos os outros que não saem. Se tivesse São Luís, ele não aceita, não. Aqui é taverna de babá. Não dá para viver um santo lá dentro. Certo? Professor, assim como a origem de todo esse tipo de heresia, assim, tem toda uma ligação, também o combate dela pode fazer Tem uma ligação também. E a cidade de Deus com a cidade de Deus. A maçonaria, ela age secretamente. A ligação entre os bons é a igreja católica. Só que a igreja católica está invadida pelos maus. Bem, então, quais são as formas de governo? No colégio, eu perguntava para os meninos quantas formas de governo tinha. Então, eles inventavam uma porção. Vamos marcar lá, papel velho. Então, Aristóteles mostra
que as formas de governo corretas, certo? Corretas, são 3. E não pode ser mais que 3. 1, 2, 3. Então, o governo pode ser de uma só pessoa. Governo de uma só pessoa. Chama-se monarquia. Governo de um. Pode ser governo de um grupo. Qual é o menor grupo que tem? O menor grupo de pessoas. Mas pega a cabeça. Quanto é o menor grupo de pessoas no país? Hã? 2 pessoas. Menos que 2 pessoas fica uma só. Então, o menor grupo é de 2 pessoas. Até quantas? Um grupo. Qual é o maior grupo que tem? Todos menos um. Até todos menos a ele. Pronto, aí fica menos um. Aí ele fica fora do governo. Então o maior grupo é todo mundo menos a ele. Pronto. Certo não? Nós podemos governar um só governante, ou um grupo, 2 pessoas, ou então 3, 4, 10, ou todo mundo menos a ele, tá claro não? Ou então o governo de todos. O governo de um grupo de pessoas chama-se aristocracia. Quer dizer, governo dos melhores. O governo de todos chama-se democracia. Essas são as formas corretas de governo. Certo? Quando é que uma forma é correta? Uma forma é correta quando busca o bem comum. O bem comum não é de todos. O bem comum pode exigir condenar à morte um ladrão. Claro? Condenar à morte a Paula da Suíça. Vocês viram hoje, né? Ela acabou declarando que tinha mentido. O governo aqui defendeu ela. O Lula já quis declarar guerra na Suíça. Claro, a Paula. Estão desonrando a Paula. Uma advogada nacional tupiniquim. Uma santa, imagine. Ela estava grávida, perdeu 2 crianças. Ela falou. Agora se contrário, né? Então, quando busca o bem comum. O bem comum não é o bem da Paula. O bem da Paula, o bem do comum pode exigir a morte de um assassino. Tá claro? Ou a prisão de um assassino. Aqui no Brasil precisa ter muita cadeia, né? Tem muita gente vai lá. Essas formas de governo, elas podem se corromper. Formas corruptas. As formas corruptas são 3 também. As formas corruptas buscam, o governante busca a vantagem própria, não comum. A vantagem dele. Está claro não? Quando um só busca vantagem própria, chama-se tirania. Quando é um grupo que só busca vantagem própria, chama-se panelocracia. O governo é uma panela, certo ou não? A panelocracia. O nome próprio é oligarquia, em grego. Ou quando todo mundo rouba todo mundo, então é brasilocracia. Brasil, todo mundo rouba. O termo grego é demagogia. Tá certo? Tudo bem? Então só tem 3 formas de governo. A monarquia, a aristocracia e a democracia. Tem 3 formas corruptas. A tirania, a oligarquia e a demagogia. Claro? Tudo bem? Qual é a pior forma de governo? A tirania. Por quê? Porque um só que rouba todo mundo, só ele tem vantagem. Na brasilocracia, todo mundo se vira. Ainda é tão gênio. Mas lá não, na tirania só um que pega tudo. Está claro não? Derruba. Uma tirania. Então pior é a tirania. Ora, se eu pulo no mar em 30 centímetros de altura, vou fundo, se eu pulo de 1 metro, vou mais fundo. Se eu pulo de 5 metros, vou mais fundo. Quanto mais alto, mais fundo vai. Se aqui é o que vai mais fundo, o melhor é de cá. A tirania é pior, então melhor é a monarquia. Claro. Óbvio. Certo? A monarquia é a melhor forma de governo. Porque a corrupção é pior que todos.
A monarquia é a melhor forma de governo porque quem intervém, mas você me respondeu. Deus do céu é monarca. Você viu lá que lançou candidatura? Mas foi castrado na hora. Foi mandado lá para o Caldeirão que fez o governo. No céu só tem monarca. Na igreja que foi Deus tem tem monarca, o Papa. Num Volkswagen. Já viu um Volkswagen com 4 direções? Uma para o marido, outra para a mulher, para a sogra e para o filhinho. Vai dar trombada. Tem 4 dirigindo, não tem, então o cara não sai do lugar. Tem tempo da 10, tem tempo lá, não sai tapa. Claro, é democracia. Tá certo? Tudo bem? A democracia, então, a monarquia é a melhor forma de governo, e a corrupção dela é o pior. A melhor forma de governo que mais parece com o governo de Deus é a igreja. A melhor forma que precisa mais autoridade. Tá certo? Aqui não é pior fazer de corrupto, é pior, mas aqui é pior é isso aqui. Porque a igualdade, todo mundo governando, uma parte das pessoas é honesta e uma parte é sábia, o Lula vai ser eleito. Se a maioria é sábia e a maioria é honesta, ganha o Lula. Para nós, já foi sábio, 54%. Claro? A maioria das pessoas é honesta ou ladra? Ladra, puxa, olha a prova. Está aqui, ó. Eu acho que tanta maioria lá de fora é desonesta que eu faço um tchau. Ainda assim, você põe na grande. Os mocinhos pegam ladrão, põe na larga e pagam guardando tudo. Porque todo mundo é honesto, não é certo? Todo mundo é deputado. Todo mundo é candidato a deputado. Tá certo? Nas casas de vocês, não tem fechadura nos quartos? Não tem fechadura nos móveis? Não tem fechadura numa gaveta onde vocês guardam as coisas mais importantes? Não tem ladrão em casa. Tem uma gavetinha que tem que fechar a chave. Eu não tenho. Entra até barato lá dentro. Ó, bem, mas todo mundo tem fechadura. Porque a maior parte tem tudo. E a maior parte tem tudo. Claro? Deixa então as faculdades, os diplomatas. Agora aqui no Brasil, eu fui em Roma, professor de colégio estadual, 3 mil tiraram o sério. E era teste. Todas as provas, todos os prêmios na letra D, vai ter alguma nota, alguma era certa. Tiraram o zero, 3 mil zero. Redondo assim, zero, que eu gostava de dar, né? Assim, o meu primeiro. Zero. Eu tinha um zero por tirar. Eu acho que zerão. Professores absolutamente competentes.